Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Vou resolver agora a questão de número 19. Resolução da prova nível 1, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP 2018. Um estacionamento tem 10 vagas, uma ao lado da outra, inicialmente todas livres. Um carro preto e um carro rosa chegam a esse estacionamento. De quantas maneiras diferentes esses carros podem ocupar duas vagas, de forma que haja pelo menos uma vaga livre entre eles. A princípio, nós sabemos que a gente tem dois carros, o primeiro e o segundo. Quando o primeiro carro chega para estacionar, ele tem quantas opções de escolha? Olha, as vagas estão todas livres, são 10 vagas para que ele escolha uma delas. Então ele tem 10 possibilidades de escolha. E aí ele escolhe uma delas. Quando o segundo carro chega, ele tem quantas possibilidades de escolha? Somente 9, porque já tem um carro estacionado. Vai dar 90 possibilidades diferentes. Que suponhamos que o carro 1 estacione aqui, ele pode combinar com o outro carro aqui, ou 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 aqui, de outros 9 jeitos diferentes, de outras 9 maneiras diferentes. Porém, tem uma exigência de quantas maneiras diferentes esses carros podem ocupar duas vagas, de forma que haja pelo menos uma vaga livre entre eles. Então, se esse carro preto estacionar aqui e esse rosa estacionar aqui, essa maneira não vale, porque tem que ter pelo menos uma vaga livre entre eles. Então, essa eu tenho que eliminar, 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 essa. Gostosa essa brincadeirinha, hein? Então, olha, eu tenho que eliminar uma possibilidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dessas 9 maneiras aqui não pode, porque não sobrou nenhuma vaga entre os dois carros. Então, eu vou ter que tirar 9 dessas formas de estacionar. Porém, eu fiz isso com o carro preto à esquerda e o rosa à direita. Mas poderia ter sido o contrário, então são outras 9 possibilidades que não valem. Ó, poderia ter sido o contrário em cada um dos casos que eu demonstrei. Então eu preciso tirar aqui 18 formas que não são aceitas, né? Então 90 menos 18 igual 72. A alternativa correta, letra D, de Deus. Vou resolver agora a questão de número 20, a última questão da prova. Espero que você tenha resolvido todas, tenha entendido todas. Venha comigo. Vovó Vera quis saber qual de suas 5 netinhas tinha feito um desenho na parede de sua sala. As netinhas fizeram as seguintes declarações. Emília: não fui eu. Luísa: quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. Marília: não foi a Rafaela nem a Vitória. Rafaela: não foi a Luísa. Vitória: Luísa não está dizendo a verdade. Se apenas uma das netinhas mentiu, quem fez o desenho? Emília, Luísa, Marília, Rafaela ou Vitória? Nós precisamos lembrar que apenas uma das netinhas mentiu, né? Apenas uma mentiu. Então, suponhamos que a Emília tivesse feito o desenho, ela já teria mentido, porque ela disse, não fui eu. Então, essa aqui já mentiu. A Luísa disse, quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. Então, nesse caso, a Luísa também teria mentido, que ela disse que foi a Marília ou a Rafaela e não teria sido a Emília. Então, mais uma mentirosa aqui no caso. A Marília, ela teria dito a verdade, porque ela teria dito, não foi a Rafaela nem a Vitória. E, de fato, se foi a Marília, não foi a Rafaela nem a Vitória. E a Rafaela também teria dito a verdade, porque ela disse, não foi a Luísa, e nesse caso não teria mesmo sido a Luísa, teria sido a Emília. E a Vitória também teria dito a verdade, porque a Vitória disse, Luísa não está dizendo a verdade. E no caso aqui, ó, Luísa de fato não está dizendo a verdade. Então, se a Luísa mentiu, a Vitória falou a verdade, que ela disse que a Luísa mentiu. Então tá fora essa alternativa, por quê? Porque 2 pessoas mentiram nesse caso, e só pode uma pessoa mentir nesse caso, né?
Agora, imaginemos que tivesse sido a Luísa a pessoa que fez o desenho na parede da vovó. Então a Luísa estaria mentindo, porque ela disse que quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. E nesse caso, se tivesse sido ela que tivesse feito o desenho, ela já estaria mentindo. E a Rafaela também estaria mentindo, porque a Rafaela disse não foi a Luísa, e se tivesse sido a Luísa, ela já mentiu. Aqui no caso, a Emília estaria dizendo a verdade, que ela disse que não foi ela. A Marília estaria dizendo a verdade, porque ela disse não foi a Rafaela e nem a Vitória, de fato não teria sido. E a Vitória também estaria dizendo a verdade, porque a Vitória disse, Luísa não está dizendo a verdade. E de fato, se tivesse sido ela que tivesse feito o desenho, ela não estaria dizendo a verdade, porque ela disse que não foi ela. Então, essa alternativa também está descartada em função de ter duas mentirosas aqui na situação. Agora vamos imaginar que tivesse sido a Marília. Nesse caso, a Vitória já estaria mentindo. Luísa não está dizendo a verdade. E Luísa disse que quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. Então a Luísa estaria dizendo a verdade, porque foi a Marília. Então, nesse caso, a Vitória já teria mentido. A Emília estaria falando a verdade, que ela disse não fui eu. A Luísa também estaria falando a verdade, que ela disse quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. E se foi a Marília, ela estaria dizendo a verdade. A Marília também estaria dizendo a verdade porque disse não foi a Rafaela e nem a Vitória. De fato, não teria sido a Marília. E a Rafaela também estaria dizendo a verdade que a Rafaela disse não foi a Luísa. De fato, não teria sido a Luísa. Então, nessa hipótese aqui, somente uma pessoa mentiu. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra C, de cuidado com esse negócio de mentira aí, viu, garotada? Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Se você gostou, deixa aí o seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Muito obrigado e bons estudos!